A riqueza da nossa biodiversidade pode ser fonte de novos medicamentos e cosméticos. No entanto, todo esse potencial ainda é pouco explorado. Hoje vamos falar de um segmento da química que estuda os produtos naturais. É agora no Saúde em Prática. E para falar sobre a química dos produtos naturais, a nossa convidada é uma pesquisadora reconhecida internacionalmente, a Vanderlan da Silva Bolzani, que é professora do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Muito bem-vinda, professora Vanderlan, é um prazer recebê-la. Um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Bom, então já que hoje a gente vai falar aqui de química no Saúde em Prática, a química está em tudo que nos rodeia, né, Vanderlan? E ela também está totalmente ligada à nossa saúde. Sim. Aliás, a química está ligada à vida. Eu acho que quando nós falamos da vida, né, na Terra, nós estamos falando de química. A química é uma ciência central e ela participa de todas as funções do organismo, ou seja, se nós imaginarmos as reações mais complexas das sinapses nervosas, a propulsão a jato que move as pessoas e fazem com que hoje nós possamos atravessar continentes em 11 horas, nós estamos falando de química. A sociedade moderna não viveria mais sem química. Sim. E principalmente com relação à saúde humana. Vemos que as pessoas chegam aos 100 anos e muitos já ultrapassando, muitos lúcidos. Isso é graças ao avanço do desenvolvimento da qualidade de vida humana, no que se refere à alimentação, no que se refere à higiene, principalmente, e à saúde. Saúde, alimentação e higiene está relacionado com a química. Com certeza. Queria que você explicasse para a gente o que é que consiste esse segmento de química que estuda os produtos naturais. Os produtos naturais são as substâncias que são sintetizadas de forma natural por esses organismos, sejam micro-organismos como bactérias, fungos, leveduras, sejam as plantas, né, que temos aqui, sejam os organismos dos mares e dos lagos. Então é uma riqueza imensa. E isso é fascinante porque a evolução humana, né, a evolução humana se deu com a evolução da biodiversidade. Toda essa maquinaria, poderíamos dizer, essa fábrica de substâncias. Né? Que legal. O Dr. Otto Gottlieb foi responsável por vários avanços nessa área, né, de estudo. E ele foi seu orientador no mestrado, no doutorado. Queria que você falasse para a gente da importância dele para o desenvolvimento destes estudos. Olha, eu gostaria muito de agradecer e dizer que eu fico muito feliz de estar aqui e vocês terem lembrado do Otto Gottlieb. O professor Otto Richard Gottlieb foi um grande cientista, acho que um dos maiores cientistas brasileiros. E por que é importante estar falando dele aqui? Porque as novas gerações, muitas pessoas não conhecem ou não sabem, porque eu acho que faz parte da nossa cultura não preservar a nossa memória de tantas pessoas importantes. Então, eu fico feliz de falar dele. Foi um grande cientista. Aliás, ele juntamente com o professor Walter Morse, no Rio de Janeiro, e o Benjamin Gilbert, foram responsáveis pela química de produtos naturais moderna do Brasil. Foi o único brasileiro oficialmente indicado 2 vezes para Prêmio Nobel. Nossa. Sim. E ele tinha uma paixão enorme. Eu tenho uma frase que ele falava que eu guardei, que uma planta, porque ele era um especialista em plantas, né, em vegetais, que uma planta pode produzir centenas de substâncias e uma delas pode ser mais importante do que uma galáxia. Que legal. Eu achava fascinante. E ele tem razão. Estudando essa maquinaria fantástica que as plantas produzem, ou que qualquer organismo natural produz, nós podemos entender um pouco a natureza.
Se você consegue entender a natureza, você consegue imitá-la. E assim é uma maneira de você preservar, mas sempre imitando a natureza. Então, a química orgânica moderna tem muito, ela avançou muito em função de observação da própria natureza, né? De substâncias que essa natureza produz de forma tão fantástica, principalmente na área de medicamentos. Agora, você participou também de um projeto que pesquisava os princípios bioativos de plantas do Cerrado e também da Mata Atlântica. Queria saber quais resultados chegaram. Nossa, foram vários projetos, praticamente 3 temáticos. Temáticos são projetos de longa duração, financiados pela FAPESP. Foram 3, quase 15 anos de pesquisa. Nós conseguimos resultados muito interessantes em todos os aspectos, né? No aspecto de você mapear a biodiversidade e ter um panorama do que essas plantas e essas espécies produzem, e você ter isso mapeado. Resultados no sentido de formar recursos humanos altamente especializados durante todo esse tempo. Nós temos formação em todos os níveis na nossa universidade. E, ao longo desse tempo, de garimpar, porque é como garimpo, né? Eu costumo dizer que buscar substâncias da natureza é como se você tivesse que beijar inúmeros sapos para encontrar um príncipe. Que legal. Uma boa analogia. É uma boa analogia, exatamente. Mas quando você acha, esse príncipe pode ser extremamente, não só formoso, como valioso. Então, nós conseguimos, ao longo, garimpando, aí ter algumas moléculas, alguns modelos, né? Temos algumas patentes. Logicamente, no Brasil, o processo não é muito simples de você sair da academia, ter dados de pesquisa interessantes que podem levar a desenvolvimento, porque nós não somos, não cabe à academia fazer desenvolvimento. Você tem que fazer transferência para o setor industrial, e o setor industrial tem que fazer o desenvolvimento e colocar no mercado. E, ultimamente, é muito complicado, porque o setor farmacêutico, com algumas poucas exceções, faz um pouco de pesquisa, mas a maioria compra, né? Sim. Pacotes prontos da China e da Índia. Então, nós somos um país que nós temos um déficit na balança comercial enorme, porque nós importamos muito no setor de saúde, né? É um setor altamente deficitário para o país. Mas é uma área fascinante e eu vejo que se tivermos governo e setor industrial atentos, nós poderíamos dar uma virada nessa história do nosso país. Até porque o Brasil é riquíssimo, né? Porque nós temos uma biodiversidade imensa, nós temos muita coisa a ser explorada e o mundo está despertando para isso. Sim. Foi lançado recentemente a Occitane do Brasil. Não sei se vocês já ouviram, já viram. Então, aquilo lá, Occitane é uma empresa famosa, francesa, que sempre explorou Occitane de Provence. Sim. Que é uma coisa fascinante, são produtos muito bons. Então, ela está explorando 3 plantas da nossa biodiversidade, que é fascinante. Sim. Mas aquilo poderia ser produzido por indústrias nacionais, altamente competitivas, e colocarem esses produtos não só no mercado interno, mas no mercado externo. Bom, a gente vai precisar fazer uma rápida pausa aqui, nós vamos para um intervalo. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, como a indústria de cosméticos e medicamentos tem reagido frente aos estudos com as espécies nativas. Então, continue aí com a gente. Saúde em Prática está de volta e hoje estamos falando da química dos produtos naturais. E aqui conosco está a Vanderlan Silva Bolzani, que é professora do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Bom, retomando aqui o nosso tema, Vanderlan, como a química dos produtos naturais pode ajudar diretamente a medicina?
é como se fosse um laboratório, uma fábrica natural. De novos medicamentos, né? Logicamente que não é uma tarefa simples, porque você garimpar na imensa biodiversidade, uma planta pode produzir centenas de substâncias. Sim. E apenas uma pode ter uma propriedade anticancerígena ou antiúlcera, né? Ou atuando no sistema nervoso central. Mas é importante buscar na natureza, até dado aos exemplos que nós temos hoje no mercado. Sim. Então, eu acho que cerca de 62% dos medicamentos utilizados para tratamento de câncer têm origem na natureza. Sim. Você não vai sair devastando a natureza para isolar substâncias, porque vai chegar um momento que você não tem mais a fonte e não tem como produzir. A natureza tem que ser uma fonte de inspiração constante para a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos e também de alimentos, né? De suplementos alimentares. Vanderlan, nossa equipe de produção ela foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre o tema de hoje. E o Rafael Matias tem uma pergunta sobre plantas medicinais, então a gente vai conferir. Doutora, falando em plantas medicinais, quantas espécies estão catalogadas aqui no Brasil? Olha, uma pergunta difícil de responder, dada a imensidão da nossa biodiversidade e do número de plantas que nós temos e muitas que nós perdemos, talvez, ao longo do desenvolvimento, porque eram utilizadas pelos indígenas. Mas eu te falo que, do ponto de vista útil, recente, o SUS, o Ministério da Saúde, elencou 77 espécies de plantas que podem ser utilizadas no Sistema Único de Saúde. Isso é importante porque essas plantas, ao serem referendadas pelo Ministério da Saúde, significa que nós temos que estudá-las com muito mais cuidado, porque algumas têm muito estudo, outras muito pouco estudo sobre todo o desenvolvimento de um fitoterápico. E por quê? Não é porque é uma planta que ela não tem que ter o estudo de eficácia, né? Toxicologia, principalmente, para uso humano. É extremamente importante que a população tome conhecimento que as plantas produzem substâncias que podem ser muito tóxicas e podem ser maléficas. E deve ser considerado como medicamento mesmo, então, né? Sendo medicamento, tem que ter todo o procedimento, né, de um fármaco sintético, ou seja, tem que saber o que é que está tomando e tem que ter a eficácia e tem que ter todo o estudo de toxicologia. Não se pode utilizar plantas, mesmo dizendo que tem a tradição, que é o chazinho da vovó, da titia, isso não é possível. E eu acho que no mundo atual, moderno, se nós temos uma população minimamente informada e educada, os danos serão menores. Sim. Então, o famoso chamado plantas medicinais, os fitoterápicos, são extremamente úteis. É uma fonte, poderia ser um setor industrial crescente no Brasil. E por quê? Porque, em termos de investimento de produção, é muito menor do que você produzir um fármaco de origem sintética. Sim. Então, isso para o país e para a população de baixa renda, principalmente. Então, isso é um dado extremamente importante, mas tem que ter cuidado. Já que a gente está falando até um pouquinho em relação ao mercado, como é que a indústria brasileira de cosméticos e medicamentos tem reagido frente a essas novas substâncias naturais que têm o seu comprovado, né, o seu funcionamento? Não, tem algumas empresas nacionais que têm eu acho que têm a vontade de investir. O problema do Brasil é mais de ordem econômica e também de marcos regulatórios.
Isso é um assunto complicado, daria para discutir aqui em outro programa, porque é extremamente importante. O Brasil perde divisas, o Brasil perde muito com relação à dificuldade do marco regulatório. Na questão de biodiversidade é terrível, porque você tem que ter permissão do Ministério do Meio Ambiente. Sim. Isso é uma complica, porque nós precisamos defender a nossa biodiversidade, mas ela não pode ser um tiro no pé do pesquisador brasileiro, nem da economia nacional. Então, isso também afasta. Tem alguns laboratórios que investiram bastante, lançaram produtos no mercado, produtos validados com estudos, e estão, nesse momento, temporariamente parados devido à dificuldade que é você lidar com produtos da biodiversidade brasileira, tanto para a pesquisa quanto para o comércio. Bom, a gente tem mais uma pergunta agora e essa foi feita pela Cláudia. Vamos conferir. Doutora, quais seriam os principais benefícios de se consumir fitoterápicos e cosméticos feitos com espécies nativas? Os benefícios vêm de você ter uma indústria nacional que pode estar produzindo no país e, com isso, terem preços mais competitivos. Sim. Nós temos muitas substâncias que são interessantes, nós sabemos que podem ter origem nessas plantas ou em outros organismos. Mas, do ponto de vista de cosmética, eu falaria mais de cosméticos e de suplementos alimentares, seriam os frutos. Nós temos uma quantidade de frutos endêmicos no país fascinante. E por quê? Porque os frutos, eles não têm toxicidade. Então, é muito mais fácil você lançar um produto, né, no mercado, partindo da premissa de que ele tem componentes, do ponto de você colocar na cadeia industrial, né, deles não serem tóxicos. Sim. Então, isso é muito mais fácil para lançar o produto final. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar de um grupo que tem contribuído bastante para os estudos da química dos produtos naturais. E tem também o quadro de Olho no Movimento. Então, continue aí com a gente. Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre a química dos produtos naturais. E aqui conosco está a professora do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, Vanderlanda Silva Bolzani. Mas antes de continuarmos o bate-papo de hoje, você vai conferir mais um importante projeto de extensão da Unesp de Bauru, que põe o pessoal para se movimentar. Então confira agora, De Olho no Movimento. Nós temos aqui na Unesp 3 projetos de extensão que funcionam de forma concomitante. O projeto Hipertensão tem um foco um pouquinho maior na saúde cardiovascular, na questão de pressão arterial mesmo, diminuição de pressão arterial. E os outros 2 projetos, Idoso Ativo e Qualidade de Vida, na promoção de autonomia e independência na realização de atividades do cotidiano. Fiquei hipertensa e o médico mandou eu procurar uma atividade física. A prática regular de exercício físico está sendo bastante benéfica para essa população, principalmente no que se refere à qualidade de vida, ou seja, as pessoas começam a conseguir realizar atividades que não faziam anteriormente ou que faziam já de forma um pouquinho mais, com um pouquinho mais de dificuldade. Eu não conseguia descer escada mais, eu caí vários tombos em casa descendo escada, perna. Então hoje eu já consigo descer escada, eu faço tudo. Às vezes eu ia tomar ônibus, eu não conseguia correr um pouquinho para pegar o ônibus, eu perdia. Hoje não, se o ônibus está no ponto, eu consigo correr, sabe? Então eu corro, eu não perco mais o ônibus. A gente está formando pessoas melhores que podem desempenhar atividades que, teoricamente, se não tivessem aqui, teriam mais dificuldades. Você dorme melhor, você alimenta melhor, você anda melhor, você não tem problema, não tem cãibra, não tem nada, não tem preguiça. Isso aqui é vida. Eu posso transmitir o que eu aprendo nas aulas teórico-práticas, aqui na vivência, fazendo experiências e o principal ajudando essa população, no caso a idosa, a ter um ganho, uma melhora na sua qualidade de vida. As minhas pernas estão mais firmes, sabe?
eu estou mais confiante em mim mesma. E aqui, além de a gente fazer as atividades, a gente tem amizade, a gente conversa, a gente troca ideias, sabe? A gente formou uma família aqui, tanto é que uma família um ajuda o outro. A gente ensina, mas a gente aprende bastante com eles também. Isso é o mais gostoso. Esses meninos, eles não são professores, eles são os amigos nossos. Esses professores aqui da Unesp. Bacana, é sensacional. A participação do projeto, nos projetos, ela está vinculada à idade primeiro, né? Então pessoas acima de 50 anos, e ao atestado médico, né? A primeira coisa que precisa ser feita é que eles tragam um atestado médico dizendo que está apto à realização de exercícios físicos. Tá? Quem quiser participar deste projeto, é só comparecer aqui ao nosso departamento, aqui na Praça de Esportes, Departamento de Educação Física, e conversar com os nossos estagiários, que você vai ser muito bem recebido. Respira profundo, prende a respiração, contrai todos os músculos do abdômen com pulpeira, solta e relaxa. Muito legal esse projeto e reafirma o quanto a atividade física faz bem para o corpo e para a mente. Parabéns aí ao professor Anderson Zago, aos demais professores e alunos envolvidos nesses projetos com a melhor idade. Bom, continuando aqui no nosso tema de hoje, Vanderlan, nós conversamos até agora sobre as plantas, né, sobre a biodiversidade, mas vários de nossos frutos também têm potencial desconhecido. Você tem uma pesquisa inédita em parceria com o governo suíço. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho para a gente. Um projeto pequeno, mas muito interessante. Agora foi concluído em dezembro. Era um projeto de 2 anos, terminou sendo de 3 anos, envolvendo o CNPq, o Brasil e a Suíça. Um projeto internacional para estudos de frutos da Suíça e frutos do Brasil. Foi muito interessante porque nós pesquisamos em torno de quase, acho que 28 frutos de várias partes do Brasil. Nós temos uma patente, eu não posso falar ainda, mesmo que nós já depositamos a patente. E agora, com o professor João Batista Calisto, que ele foi o que lançou a Cheflan pelo Laboratório Axé, é um farmacólogo famoso, tem um laboratório interessante, o CIEMP, em Santa Catarina, que é um laboratório de pré-clínica. Ele vai começar os estudos pré-clínicos com um dos frutos. Que legal. É extremamente interessante, mas por enquanto os frutos que nós estamos estudando é sigilo. Ai, que pena. Mas é bom ver, né, que essas pesquisas já estão dando resultados que já estão aí prestes isso é muito gratificante, né? Principalmente para nós que fazemos ciência e que somos pesquisadores. Eu acho que pesquisador é um pouco artista e um pouco sonhador também, né? Sim. Então, qual seria o sonho? Ver nossas pesquisas serem úteis à sociedade, trazer algum benefício ao país. Isso é o que acho que é mais importante. Com certeza. Queria que você comentasse também um pouquinho para a gente sobre o seu grupo de pesquisa, né, o NUB. Queria que você falasse o que é, quantas pessoas estão envolvidas. Então, nós estamos trabalhando juntos nesse projeto que eu sou, poderia dizer, a Jurássica, né? Sou a mais velha, há 15 anos. Legal. Eu fui a primeira e depois foram, dentro do Departamento de Química Orgânica, nós trabalhamos com química de produtos naturais, aí foram sendo contratados docentes muito mais jovens do que eu, e nesse processo vieram vários docentes. Primeiro a professora Márcia Nasser, que agora já aposentou, a professora Maísa Furlan, ela é bastante conhecida na Unesp, nacional e internacionalmente, faz biossíntese, o professor Alberto Cavalheiro, também um cientista de nome internacional, a professora Dulce, outra grande cientista também, atualmente ela é a coordenadora de pós-graduação do Instituto de Química de Araraquara, a professora Ângela Regina Araújo, também com pós-doc no exterior, uma especialista e que trabalha com fungos endofíticos, que é uma coisa extremamente interessante. E o professor Ian, que é mais jovem, o mascote do grupo, também um jovem muito talentoso, está fazendo uma pesquisa
inovadora no Instituto, trabalhando com ressonância magnética nuclear, com metabolômica. E o que é mais importante, eu acho que no nosso, que não diria um grupo, mas um núcleo de pesquisa, onde cada pesquisador tem a sua linha de pesquisa, é independente, mas que elas se complementam. Ao longo desse tempo, nós trabalhando produtos naturais, isolamos, ou seja, chegamos a ter substâncias puras, isoladas, 630 substâncias. Nossa, que foram geram... aqui. E lógico que estão guardadas, então nós decidimos fazer uma base de dados. Que legal. Essa base de dados foi muito interessante e no Brasil, como sempre, ela não tem muito assim, impacto, mas internacionalmente ela tem um impacto enorme. Recentemente ela foi absorvida pela ChemSpider, que é a maior biblioteca aberta do mundo. E o que fez com que o exterior tivesse um olhar tão grande para ela? É que você tem bases de produtos naturais com características distintas que falam sobre espécie, ocorrência, constituição, e bases de substâncias sintéticas de química medicinal, onde tem vários parâmetros que são importantes para você fazer estudo para toxicologia, para farmacologia. Nós fizemos esses estudos todos juntos das substâncias. Então, ela ficou muito completa. Você olha uma substância natural, e ali você pode saber se ela é solúvel, se ela é insolúvel, se ela tem disponibilidade ou não, pelos parâmetros que foram calculados que estão na base. Qualquer pessoa pode acessar isso que eu ia perguntar. Qualquer um que está as nos informações assistindo pode ter sobre acesso. a espécie, sobre o tipo de substância. Tem muito acesso do exterior, inclusive acessos de indústria. Porque ela é livre, ela é aberta, ela é da universidade, nós já publicamos. Né? Então, pode entrar e pode acessar. Bom, Wanderlan, nosso programa já está chegando ao fim. Quero aproveitar, é claro, agradecer a sua presença e ter trazido tantas informações interessantes. Boa sorte e sucesso nos próximos projetos. Obrigada, viu? Muito obrigada. Bom, e você aí de casa, perdeu algum programa? Então acesse o nosso site, lá você encontra todos os programas já exibidos. E eu espero te encontrar na semana que vem. Então, até lá. Tchau, tchau.